Hoje temos em estúdio a Liliana Fonseca. Ela é técnica gestora de RH na direção de pessoas, no Cluster Norte. A Liliana tem 44 anos, é uma mulher do Norte e sempre foi muito preocupada com as pessoas. Não pôde estudar logo, mas quando pôde, tirou Psicologia. Em relação aos talentos, diz que ainda hoje anda à procura, mas ainda assim, eu sei que ela tem muito talento para pessoas. Do background familiar, ela conta que é a única filha no meio de 4 irmãos. É a mais nova e o pilar. Quando pergunto qual é que é a sua heroína, diz a mãe. Porque é verdadeiramente uma heroína. Ficou com 4 filhos nos braços e a Liliana só tinha 4 anos. Mas herói, já responde Tom Sawyer, porque ele é um traquinas que acaba os dias a pensar a quem precisa de pedir desculpa e assim acaba ela os dias dela. Emociona-se com o que é belo, mas sobretudo o que gosta e sempre gostou foi de jogar basquete. E curiosamente, foi exatamente por jogar basquete que veio parar à CUF. Olá Liliana, seja bem-vinda. Olá Tiago, muito obrigada. Obrigado a ti por estares aqui hoje. Eu gostava de começar por explorar exatamente esta ideia do basquete ter-te trazido para a CUF. Como é que isso acontece? Então, acontece de uma forma muito simples. Eu era poste e, portanto, tinha uma posição bastante aguerrida e tinha muitas lesões. E, portanto, isso levava-me à Campos Costa, que é uma empresa de imagiologia, a fazer imensos taques e ressonâncias porque tinha que vigiar com alguma regularidade o meu problema de coluna. Quis o destino que eu não pudesse, de facto, seguir os estudos como era a minha ambição, portanto tive que ir trabalhar e fui, na altura, convidada pela Campos Costa a trabalhar lá assim que acabei o 12º ano. A CUF surge como? Porque houve uma altura da vida em que a CUF comprou a Campos Costa. E assim surge esta minha ligação indiretamente à CUF. Estava eu ainda na Campos Costa. Em 2009 eu era auxiliar na Campos Costa, portanto foi assim que eu comecei com 18 anos, e em 2009, quando eu acabei o curso, porque eu decidi entretanto ir estudar, porque queria mais do que aquilo, do que ser auxiliar, embora fosse de facto bastante enriquecedor e foi, não é um percurso que eu não nego, bem pelo contrário, eu orgulho-me bastante. Mas de facto eu queria mais, então decidi estudar. Só podia ser Psicologia, não andava à procura de nada a não ser de facto Psicologia. E em 2009 tive a oportunidade, acabei o curso e tive a oportunidade de ser convidada também para trabalhar nos recursos humanos. Daí a CUF e os recursos humanos. Mas daí aconteceu um percurso bastante aventureiro, não é? Um bocadinho como o Tom Sawyer. Conta-me lá um bocadinho o que é que foram as várias etapas, o que é que foram essas aventuras? Imagina, na Campos Costa tive imensas, porque eu tinha acabado de sair do 12º ano, portanto era completamente verde e passava, enfim, houve lá algumas coisas muito interessantes e serviu imenso para eu crescer. Aprendi muito do que não queria ser, mas aprendi muito também do que queria ser e portanto ficou claro desde essa altura na minha cabeça o que é que eu queria ser e o que é que eu não queria ser, portanto foi altamente importante para o meu desenvolvimento individual. Tinha na altura um chefe na Campos Costa, que era, no fundo era o nosso patrão, que tinha expressões que eu hoje, a esta distância, acho graça, na altura não achava, mas agora acho graça, que era do género, sei lá, que sempre que nós fazíamos uma asneira dizia-nos, vocês só têm a cabeça para usar brincos e penteados, e portanto era assim uma coisa que na altura era um bocadinho difícil de ouvir. Mas com esta distância, de facto, e relativizando, eu acho que era uma forma dele, e ele depois teve a oportunidade de nos dizer isso, dele puxar por nós, portanto, tirar o melhor de nós. Foi um exemplo a nível profissional, porque de facto era muito exigente, mas ele também cumpria, e portanto liderava muito pelo exemplo. Eu acho que muito do que sou hoje profissionalmente também vem daí. Era uma forma de dizer, puxem pela cabeça, não é? Isso, sim. Talvez não a melhor forma, mas... Não, pois claro, a forma é discutível, na altura doía muito, mas agora, ao fim destes anos, eu relativizo e agora até acho alguma piada, porque de facto tem alguma graça. Mas espera lá, se eu percebi bem, depois a CUF volta a vender a Campos Costa, não é? Portanto, foste parar à CUF na prática 2 vezes, uma por aquisição e outra mesmo. Por escolha e convite. Exatamente, isso mesmo. Okay. Exatamente. Em 2009 passei para os recursos humanos e aí não foi uma escolha, portanto foi pela compra.
eu não sei exatamente a data, eu acho que foi 2012, mas também não é relevante, a CUF vendeu a Campos Costa. E nessa altura tive a honra e o privilégio de ter sido convidada pelo Dr. Gonçalo Marcelino, que na altura era o nosso administrador e hoje voltou a ser, e na altura pela Vera Duque, que era a responsável dos recursos humanos. Tive a oportunidade e a honra, que para mim foi de facto um privilégio, ter sido convidada para ficar na CUF. Na Campos Costa eu já não tinha muito mais por onde evoluir, e para mim, naquela altura, a CUF, uma empresa com esta dimensão, era um manancial de oportunidades que eu vim provar, o tempo veio provar que de facto eu tinha razão e que fiz a escolha certa. Mas fizeste outras funções, não é? Como é que foi a tua evolução do ponto de vista hierárquica ou de promoção? Sim, imagina, eu comecei pela equipa do processamento, que era o que eu na verdade já fazia na Campos Costa, portanto integrei a equipa do processamento. Depois na altura aquilo já era pouco para mim, e portanto eu, como tenho uma enorme capacidade de automotivação, decidi criar uma coisa que se chamava Manual para Totós, que era basicamente, nós tínhamos um programa de registro biométrico e havia muitas pessoas com dúvidas, então eu decidi criar esse manual para totós, que era, sempre que entrava alguém eu tinha que estar a repetir e a dar formação e sempre a repetir as mesmas coisas. Eu decidi criar aquele manual para lhes enviar isso e não ter que estar sempre a repetir a mesma coisa. Portanto foi uma coisa que eu fiz autonomamente, mas que me deu algum gozo, porque era a motivação que me faltava na altura por estar a fazer coisas que eu já dominava, na verdade. Depois alteramos aqui a chefia, alterou aqui um bocadinho a dinâmica, e também as pessoas perceberam que de facto eu conseguia um bocadinho mais do que aquilo que estava a fazer, e propuseram-me na altura ser team leader, nós não chamamos team leader na altura, era responsável da área de processamento e de honorários. Do Cluster Norte. No fundo, eu já fazia aquilo, embora aqui informalmente, portanto foi só tornar formal uma coisa que na verdade eu já fazia, portanto foi muito tranquilo. A função depois não era exatamente aquilo que eu estava à espera, e portanto eu sou muito pouco ligada a títulos, gosto muito de fazer, de ver acontecer, sou muito do fazer, sou muito pouco teórica, muito mais prática. E portanto, basicamente eu acho que tive a ousadia de, na altura, de chegar ao meu chefe, que na altura era Manuel Mendes, dizer: olha, eu não quero títulos, portanto, ou eu posso fazer alguma coisa e propor melhorias, e esta função faz sentido, ou então eu acho que esta função não faz sentido. Pronto. Acho que a organização, e neste caso na pessoa do Manel, perceberam perfeitamente aquilo que eu estava a dizer, portanto foram altamente receptivos a isto, e eu, na altura, deram-me um projeto que foi implementar um sistema de avaliação, de gestão de tempos no grupo inteiro. Vários desafios aqui. Giro. Mas não ficaram por aí, se eu percebi bem. Bem, para já aprendi que quando não há nada para fazer, nada como inventar, não é? Portanto, achei isso espetacular, e depois a ideia da autonomia, que também já me inspirou aqui bastante. Há, pois, uma altura em que o desafio é um desafio tecnológico, se eu percebi bem. Exatamente. E, para além de um desafio tecnológico, basicamente nós tivemos que implementar isto de raiz. Este nós é um nós majestático. Na verdade era eu e eu, portanto éramos uma equipa. Eu costumava brincar com as chefias, que elas perguntavam porque é que eu estava sozinha. Eu dizia que tinha sido erro meu, que eu tinha deixado a minha equipa ir de férias. Na verdade era só eu, e portanto mas foi um projeto altamente enriquecedor do ponto de vista pessoal, altamente enriquecedor do ponto de vista profissional, e de facto não posso também deixar de salientar que, do ponto de vista da organização, me deu uma visibilidade que eu até então não tinha. Uhum. Isto porque, na verdade, eu estava muito no norte, e o facto de ter ido para o sul e ter estado e ter convivido e privado com pessoas que estavam mais a sul, deu-me uma visibilidade na organização que de facto eu não tinha. Uhum. Qual é que era o objetivo do projeto? O objetivo, olha, nós tínhamos uma ferramenta de gestão de horários que estava, que já não respondia àquilo que eram as nossas necessidades. Então, basicamente, nós queríamos construir uma de raiz que cumprisse os requisitos legais, mas era quebrar com o passado.
e com todas as dificuldades que nós portugueses temos em ser receptivas a coisas novas. Óbvio que tive dificuldades iniciais, mas que depois eu acho que modéstia à parte, com a capacidade que eu tenho de de ouvir as pessoas com ouvidos, de ouvir atentamente e de ir de encontro às necessidades, mesmo as pessoas mais resistentes que tive, foram as primeiras a ser as paladinas e as pessoas que levaram comigo e que fizeram força para que a aplicação pudesse funcionar em pleno. Foi muito, muito engraçado. Eu lembro-me que tu usavas uma expressão quase do género do se uma homem não vai à montanha, a montanha vai ao homem. Podes contar essa história? Claro que sim. Que achei deliciosa. Sim. Então isto é... Está a lembrar uma das enfermeiras mais antigas da antiga Kofi Santo. Uma enfermeira, não vou dizer o nome, mas é uma pessoa de quem eu ainda hoje guardo no coração, altamente resistente. Já fazia ciscoal há muito tempo e, portanto, vou agora mudar isto e as horas das formações não... Enfim. E a verdade é que... enfim, de alguma forma eu ouvi aquilo que eram as necessidades dela, e eu dizia muitas vezes como ela tinha dificuldade de sair do seu espaço físico, que era a sua zona de conforto, pronto. Então eu dizia que ia fazer domicílios, e portanto eu vou fazer um domicílio, e ela não vinha e ia eu lá. E acho que ela percebeu que eu estava ali mesmo com o objetivo de implementar aquilo, e bem, e estava do lado deles e a ajudar. Trabalhei imenso, mas trabalhei imenso mesmo, até porque eu estava muito sozinha, foi um projeto muito solitário, trabalhei imenso, mas foi altamente, para mim, satisfatório e aquele salário emocional que de facto não se mede, mas que ver as FIAs a trabalharem tanto como eu, e a fazerem chegar a bom porto aquilo que no fundo era um projeto muito meu, mas também deles, e portanto isso foi para mim absolutamente notável, e o salário emocional que eu trago e com muito boas recordações da experiência que eu tive pelas unidades do Sul e do Norte também, mas o Sul era o meu desafio, porque não me conheciam tão bem. E isso obrigou-te a andares pelo país todo, não é? Se percebi, portanto, tu estavas no Norte, mas vinhas em Infante Santo a Lisboa para fazer isto? Ou Santo, Cascais, Descobertas, sim. Eu fui às unidades todas, fazia questão de garantir que, pronto, esta plataforma tinha impacto no salário das pessoas, e para mim era primordial e era o objetivo máximo, não queria que isto tivesse impacto no vencimento das pessoas. Portanto, isso para mim não conseguia que fosse de outra forma, e portanto fiz o que foi possível para que isso não acontecesse. Acho que foi bem sucedido. Obviamente há sempre espaço para melhorar e há sempre espaço para ser diferente, mas na altura senti que muito com a ajuda das FIAs e muito por elas perceberem esta entrega, só para perceber um bocadinho aquilo que acontecia era, eu tinha sessões com as FIAs, e eram seguidas, e elas percebiam que eu não almoçava, então elas próprias, quando vinham para a formação, traziam-me o almoço, um bolinho, ou uma fruta, ou uma água, e portanto, eu não pedia nada, portanto, uau, portanto foi muito isso também é feedback, não é? Também não, claro. Perceberem que tu estavas completamente de voltas. Foi por causa disso que ganhaste a alcunha de Rízia, mas espera aí, depois disso houve mais desafios, ainda tiveste outras etapas. Exatamente, nessa altura, e porque eu acho que o projeto correu bem e que, portanto, o feedback foi positivo, e também pela visibilidade que eu ganhei, e por achar que as pessoas reconheceram o meu profissionalismo, foi-me dada a possibilidade de ir para uma área que eu nunca tinha experimentado, que era na área de recursos humanos que me faltava, que era a área da gestão. Lembro perfeitamente onde eu estava quando foi feito, ainda estava em Lisboa, quando foi feito o convite para ir para esta área. Obviamente eu aceitei, porque era de facto a área de recursos humanos pela qual eu nunca tinha passado e que me faltava. E portanto, obviamente, eu vi isto com bons olhos e disse: vamos lá arregaçar as mangas e próximo desafio. Sou altamente infeliz a fazer uma coisa de cada vez, portanto gosto muito de ter muitas coisas para fazer, e portanto esta área da gestão acaba por ser um bocadinho disso, que é temos que saber de tudo, temos que saber bastante de tudo, e portanto alicia-me nesse sentido, que é esta coisa de ser multitask.
Qual foi, assim, se tiveres de memória, assim, os maiores desafios que tu passaste, pessoal ou profissionalmente, não é? Porque nestas etapas com tanta aventura, de certeza que tiveste desafios, não é? Coisas para ultrapassar. Desafios, os desafios pessoais, eu vou só passar por eles leve. De facto, foi a infância, que não tendo sido uma infância fácil, eu tive que crescer muito rápido, portanto, esse foi o maior e o primeiro desafio. Que, bem ou mal, me ajudou a ser a pessoa que sou hoje. Chegar ao mundo do trabalho também não foi um desafio fácil, porque era um mundo completamente novo para mim e, portanto, quer dizer, eu tive um mês apenas de férias entre a 12º e começar a trabalhar, portanto foi assim um choque, acho que toda a gente sente isto, não havia cá anos sabáticos, portanto foi um mês sabático e bem bom. Portanto foi também um enorme desafio. O enorme desafio foi, de repente, eu estar ainda na Campos Costa. Como eu disse, eu fui auxiliar, portanto de 97 a 2009 eu fui auxiliar, e em 2009, quando passei para os recursos humanos, disseram-me, pronto, agora estás aqui, és de recursos humanos, agora safa-te. Portanto, deram-me o código de trabalho, e pronto. Como eu conhecia muito bem as pessoas, e como as pessoas também me conheciam muito bem, não havia problema nenhum, e uma coisa que o meu patrão na Campos Costa nos ensinou foi, nunca... É impossível, não podes dizer não sei. Não sei, mas imediatamente a seguir tens que dizer vou ver. E eu aprendi muito com isto. Portanto, sempre que alguém me perguntava alguma coisa, eu disse não sei e vou ver. E as pessoas esperavam pela resposta. E, portanto, foi um ano foi difícil, porque eu, de facto, de recursos humanos não sabia absolutamente nada. E de não saber absolutamente nada passei a ter que responder sobre tudo. Mais uma vez, foi um processo um bocadinho solitário, para não dizer totalmente solitário, e portanto foi um enorme desafio e uma enorme viragem aqui para o mundo dos recursos humanos. O que é que isso me deu? Traquejo para, nas dificuldades, ver só oportunidades, e portanto sempre que eu tenho uma dificuldade eu vejo naquilo uma oportunidade e portanto arregaço as mangas e vou à procura. Acho isso espetacular, assim uma energia. Olha, mas também quando falámos de pessoas que te ensinaram a ti, mencionaste duas ou três pessoas, e eu gostava de ouvir-te falar sobre elas outra vez. Quem é que foram assim os grandes mentores para ti? Quem é que te ensinou? Pessoalmente, a minha mãe, sem dúvida nenhuma. A minha vida é muito pautada por aquilo que a minha mãe me ensinou. Podem ser clichês e vão ser o resto da vida, mas é por eles que eu me pauto. Nomeadamente, não faças aos outros aquilo que não gostavas que te fizessem a ti. Eu vivo muito com isto, muito presente. Essa é logo a minha primeira grande referência. E entre outras. Profissionalmente, não posso deixar de destacar o António Lavrador, que foi o meu primeiro chefe na CUF, em que, apesar da distância, portanto ele estava fisicamente em Lisboa e eu no Porto, eu sentia que eu não precisava de completar as frases, ele entendia exatamente o que eu queria dizer, mesmo que eu não acabasse de falar, e portanto senti que havia ali uma ligação, enfim, aqui uma sinergia criada pela complicidade que fomos criando ao longo do tempo, mas que na verdade para mim dava-me confiança, ele entender o que eu dizia mesmo não dizendo. Isso. Depois, também não posso deixar de referir que o Manel Mendes, na altura do Risi, também foi uma inspiração para mim, porque pela autonomia foi incrível. Aquilo era um bocadinho engraçado e eu hoje rio-me. A autonomia que ele me deu foi tanta que eu própria tinha que dizer: Manel, olha, tu não queres saber o que eu estou a fazer, não queres, sabes se eu estou a trabalhar, se eu vim, e portanto eu geri este processo de uma forma absolutamente autónoma, com um sentido de responsabilidade maior exatamente por esta autonomia toda que me era dada, e que eu adorei, e é assim que eu sei trabalhar. Portanto, eu assumo o que faço bem e assumo mais rapidamente o que faço menos bem, porque eu acho que só assim é que nós podemos crescer. Portanto, o Manel deu-me estas ferramentas e eu geri este processo como eu quis. E acho que... Isso é bom, não é? Preciso ter líderes que confiam, que dão autonomia, que dão espaço e que percebem como é que nós funcionamos. Não? Acho que isso é muito cheiro. Tu tens planos para o futuro? Qual é que é a tua ambição? Eu vejo-te assim um bocadinho, parece um comboio de alta velocidade. Para onde é que tu vais? Sim, isso é verdade. Eu sou um comboio de alta velocidade. Ainda hoje vim a falar sobre isso. Às vezes tenho receio de ser assertiva demais e disto até poder eventualmente roçar um bocadinho a agressividade. Mas sim, eu preciso estar a fazer muita coisa.
Tenho projetos para o futuro, claro, óbvio. Eu tenho ainda uma vida pela frente e, portanto, tenho projetos para o futuro. Enquanto eu refilar, eu tenho esta, enfim, a gente sabe que eu sou um bocadinho refilona, mas é porque acredito. É porque acredito. E quando eu acredito e gosto das coisas, eu só quero. Eu balizo-me sempre pelo melhor. E, portanto, enquanto as coisas não estiverem como eu acho que podemos ser, eu vou refilar sempre. Portanto, do ponto de vista profissional, a minha ambição, não escondo ninguém, é claro, sou transparente, é subir um nível daquilo onde eu estou atualmente. Portanto, na forma como a estrutura está montada hoje e se assim continuar, eu acho que o nível máximo onde eu consigo chegar, pelo menos das minhas capacidades, é ser gestora de um cluster. Mais do que isso, acho que não sei e também acho que não quero. Mas profissionalmente é isto. Okay. Há um horizonte temporal para isso ou não, deixas sabes, o tempo correr? Deixo o tempo correr. Sempre foi assim na minha vida. Eu não peço, nunca, quem me conhece sabe, eu não peço nada, porque espero que o tempo e aquilo que eu faço, a minha competência ou a falta dela, determinem. E, portanto, eu espero, e sei esperar, que as pessoas reconheçam que eu mereço estar no sítio A ou no sítio B. Enfim, é básico. Faço por isso, não durmo à sombra da bananeira, não estou sentada à espera que me caia do céu. Faço muito por isso. Mas sei esperar. Olha, e de certeza que também tornas a experiência de trabalhar na CUF especial. O que é que para ti é especial na CUF? Então, para mim especial na CUF, enfim, obviamente tudo o que eu disser será redutor, porque é muito mais do que aquilo que eu posso dizer. Desde logo a amplitude e sendo eu uma pessoa de pessoas, a amplitude de pessoas diferentes com quem nós lidamos e com quem nós interagimos diariamente. Para mim, trabalhar na CUF é um desafio constante de ir de encontro às necessidades das pessoas, na área de gestão de pessoas que nós estamos. Eu acho que é o que faz todo sentido. E eu tento, e acho que com algum sucesso, fazer a diferença na vida das pessoas, na vida de cada um. E, portanto, trabalhar na CUF, na direção de pessoas, para mim é isto, é fazer a diferença na vida das pessoas. E sempre que alguém me diz, Liliana, obrigada, ajudaste-me a ver as coisas de uma forma que eu não consegui ver até hoje, é o salário emocional que eu procuro diariamente. Então porquê é que tu comparaste a CUF, uma conversa que nós tivemos há uns meses atrás, com um clube de futebol? Como é que isso é possível? E reitero essa comparação, sabes? Então, eu não sei fazer as coisas de outra forma que não com paixão, com entrega, com dedicação. E eu sou do Porto, e mesmo que o Porto esteja em último lugar, o que não é o caso felizmente, mas mesmo que fosse, eu continuaria a ser do Porto. E a CUF é uma questão de, imagina, não foi amor à primeira vista, porque como eu vestia a camisola na Campos Costa, e sentia a Campos Costa como minha, até eu sentir este amor, esta paixão pela CUF, não foi quando passei imediatamente, estaria a mentir se dissesse que isso é verdade. Não é. Foi uma conquista. E, portanto, mas hoje digo com toda a propriedade que é quase como mudar de clube. Não quero. Imagina, não me imagino de facto a mudar e decido muito com o coração porque de facto vivo isto como se fosse meu. E é tão fácil de ficar convencido sobre isso e com isso, não é? Tens alguma mensagem que gostasses de deixar às pessoas que te ouviram ou que te vão ouvir neste episódio? São várias. Posso destacar uma, muito com base na minha experiência, naquilo que é a minha experiência, que eu acho que estas é que são mais ricas, portanto não uso clichês nem frases bonitas, porque eu acho que na verdade a prática depois acaba por atestar ou não aquilo que nós dizemos. Portanto, a mensagem que eu tenho é: acho que é muito importante nós fazermos mais do que aquilo que nos pedem para fazer. É muito importante nós nos dedicarmos àquilo que fazemos e também saber esperar com conta, peso e medida que as oportunidades cheguem e agarrá-las com unhas e dentes. Acho que isto e outros ingredientes levar-nos
ao sítio onde nós quisermos ir, com mais ou menos dificuldade, com mais ou menos tempo, nós acabamos por lá chegar. Temos que também nos cruzar com as pessoas certas, mas basicamente o que nós temos que fazer, e a mensagem que eu deixo é, nós somos capazes de tudo. Não podemos viver à espera que isto nos caia no colo, temos que fazer por isso. E é possível, eu sou a prova viva de que na CUF é possível crescer. Espetacular, esse é o melhor testemunho para nós acabarmos hoje o nosso episódio. Obrigadíssimo, Liliana, por teres vindo. É mesmo verdade, és uma mulher do Norte. Obrigada, eu, Tiago. Obrigado. Obrigada. No próximo episódio vamos conversar com Duarte Mendonça. Ele é enfermeiro-diretor no Hospital CUF Descobertas.